A paz do Senhor para você. Bom, muito obrigado pela sua visualização. Desde já te agradeço e te falo o seguinte: não deixe de ver o vídeo porque você vai ser ricamente abençoado, ok? Bom, nós estamos aqui em mais um estudo bíblico onde nós vamos aprender mais sobre a palavra de Deus. E hoje no nosso estudo nós vamos aprender sobre a doutrina de Deus. Então nós estamos aqui no formulário para estudo por tópicos. E o tópico de hoje ele se encontra em 1 João, capítulo 1, verso 5, que diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Que bênção, hein? 1 João capítulo 1, verso 5. Então essa é a base que nós vamos estar usando para poder estar trabalhando o estudo bíblico. Deus, ele é luz. Deus, ele não é as trevas. Deus, ele não é a escuridão. Deus, ele não é maligno, ele não é um tirano, como muitos colocam. Deus, ele é o ser superior que nós vamos estar adorando sempre, por toda a eternidade. Então, para a gente poder começar, eu selecionei algumas palavras aqui para poder ver como que seria a pesquisa. Então, eu coloquei a palavra Deus na busca, no dicionário bíblico de concordância. Eu coloquei a palavra soberano, coloquei a palavra Senhor e coloquei a palavra santo. Por quê? Porque quando você vai estudar a palavra de Deus, você tem que estudar todas as palavras relacionadas com aquela palavra que você está estudando, com aquele tópico que você está estudando em específico. No caso, o nosso tópico é Deus. Então, a palavra soberano está relacionada com Deus, porque somente Deus ele é soberano. Senhor, porque só existe um Senhor e ele é Deus. Santo, porque esse santo aqui com S maiúsculo, porque realmente santo é o Senhor Deus. Então, essas palavras foram utilizadas como referência cruzada, sinônimos para poder fazer esse estudo. Depois que a gente faz esse estudo, que reúne todos os versículos, você pega todos os versículos com essas palavras aqui, com a palavra que você está estudando em específico, que no caso nosso é Deus, soberano, Senhor e Santo, e você percorre toda a Bíblia. No nosso caso aqui, eu fiz o estudo apenas no livro do Novo Testamento, por uma questão realmente de tempo e de capacidade, porque ficaria um estudo muito extenso, ok? Então nós estamos estudando apenas Deus no Novo Testamento. Então aqui, como você pode ver, na segunda parte está assim: reúna as referências bíblicas. Então todas as referências bíblicas, elas estão aqui e você pode muito bem acessá-las aí pausando o vídeo. Estou passando o vídeo aqui com calma. Eu coloquei elas em ordem, na ordem do Novo Testamento, para poder ficar mais fácil para que vocês possam visualizar. Eu também estou doando o PDF do estudo bíblico. Se você quiser, o PDF é gratuito para que você possa estudar juntamente com a sua família, com seus colegas, com a sua igreja ou apenas sozinho. Não há problema algum. Então, você está vendo que são muitos capítulos, são muitos versículos. Você vê que são 20 páginas de estudos, mas nós vamos fazer cada uma dessas páginas porque é um estudo muito importante. Eu passei devagarzinho para você poder ir pausando o vídeo e ir conferindo os versículos por versículos. Eles vão aparecer aqui também no canto esquerdo aqui do nosso quadro comparativo. Nós temos 3 colunas. Então aqui na primeira coluna à esquerda, nós vamos ter todos os versículos que estão aqui acima, que foram reunidas, todas as referências bíblicas que estão aqui. Todas as referências bíblicas, elas estão aqui no quadro, na parte esquerda. Então, vamos lá. Nós estamos falando de Deus. Estamos estudando sobre a doutrina de Deus. E o que nos diz Mateus 4:7? Diz o seguinte:
O viver do homem não depende só de alimento sólido, como pão, mas também do alimento da alma, que só a palavra de Deus pode saciar. Então essa é a primeira verdade bíblica que nós temos. O homem, ele não vive somente do alimento do pão físico, feito de farinha de trigo. O homem, ele precisa também se alimentar de um alimento que não é físico, mas que é um pão espiritual, que é a palavra de Deus, que alimenta a alma do homem. E essa palavra é a palavra que nós temos já revelada, que é a Bíblia Sagrada. Ok? Então, olha só que interessante. Nós vamos passar para Mateus 22, 32, que diz assim: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então Deus, ele não é Deus de mortos, mas ele é Deus de vivos. Isso quer dizer que quem morre para Deus e quem morre juntamente com Deus na presença do Senhor, ele permanece vivo, mesmo não estando vivo fisicamente, mas como muitos acreditam, as pessoas que morrem em Cristo, elas vão para um local chamado Seio de Abraão, que é um local de descanso, aguardando realmente a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Por isso que Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu não sou Deus de mortos. Então, para Deus, quem morre nele continua vivo ainda. E isso nos dá a certeza de que existe uma alma que sobrevive à morte física, a parte espiritual do homem, além do espírito. Mateus 3:9. Mateus 3:9 nos diz assim: Deus pode criar das pedras filhos. Então nós vemos aqui a soberania de Deus, o poder absoluto de Deus. Lógico que aqui nós vemos uma linguagem metafórica, onde Deus, ele é colocado como o Deus que pode criar das pedras, ele pode criar seres humanos. Obviamente que isso é uma linguagem poética, é uma linguagem, como se diz, metafórica, para poder mostrar para nós que Deus, ele tem todo o poder. E que realmente, se for necessário, Deus, ele pode mudar totalmente a estrutura da sua criação e transformar uma estrutura que, por exemplo, é uma pedra, ele pode muito bem configurar uma pedra para que ela se torne um ser humano de carne e osso, um ser vivente. E isso você só entende e crê pela fé. Então, esse é o Deus que nós estamos estudando aqui nesse estudo. Mateus 1:23 nos diz: Jesus é o Emanuel, Deus conosco entre nós. Deus, ele nunca foi visto. E como que Deus se revelou à humanidade? Deus se revelou à humanidade através de Jesus. Jesus, ele é o Emanuel. O que significa a palavra Emanuel? A palavra Emanuel, de forma bem resumida, significa que Deus, ele está conosco, ele está no nosso meio. Por isso que quando falamos Emanuel, significa Deus no meio do povo, Deus habitando conosco. Então Deus, ele se manifestou e ele foi conhecido através da encarnação de Jesus, que é o seu Filho entre nós, entre os discípulos. E nós cremos em Deus através de Jesus. Marcos 12, capítulo 26, diz assim: Deus é quem ressuscita os mortos, e para ele seus servos estão vivos. Isso aqui é um conceito que nós vimos no início, que Deus, ele vai ressuscitar os mortos, tanto aqueles que serviram a Deus como aqueles que não serviram, e Deus irá fazer um julgamento justo. E os servos do Senhor, eles permanecem vivos para o Senhor, na presença dele, no seio de Abraão, como nós vemos ali na parábola de Lázaro. E isso é muito consolador, porque nós temos um Deus que nos ressuscita. E é essa fé que nos move a crer e acreditar na volta
de Jesus é a crer em Deus